etc. E eu parti da base fundamental. Eu falei, olhe para a vida de vocês, olhe para a família de vocês, olhe para o pai de vocês. Álcool, droga, prostituição, adultério, traição, diabo 4. Não queira repetir o mesmo erro deles. O único meio da gente se livrar desse sistema do mundo é se voltar para Cristo. E se Cristo é Senhor, Ele tem as suas ordens, a sua lei. E você que está sendo mentiroso, se você falar que Jesus é Senhor, e você não sabe o que Ele quer de você. E só um meio da gente descobrir o que é que Deus quer de nós, através da palavra. Há uns anos atrás, eu estive no Congresso Árabe Muçulmano. Inclusive, eu tive o privilégio de conhecer os príncipes guardiões das sagradas mesquitas. Eu e mais um bispo ortodoxo eram os únicos representantes cristãos no meio daquele bando de muçulmanos. Muçulmanos de 38 países árabes. É uma coisa fantástica. Apesar de eu orar com eles, que eles oram 5 vezes por dia, eu tive uma experiência muito forte. Ao meditar a palavra, nós cristãos somos os únicos que podemos dizer que o nosso Deus é a palavra. Aleluia. Judeu não fala que Deus dele é a palavra. Nem budista, nem shintoísta, nem nada. Mas quem é cristão pode dizer, meu Deus é a palavra. João 1:1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aleluia. Então, o meu Deus, aleluia, é a palavra. E a palavra de Deus cura, salva, liberta, transforma, vivifica. E hoje eu estava falando com os meninos, inclusive calhou o caso dos meninos, alguns falarem, poxa, mas o que adianta se a gente ler e não entender? Eu falei, muito bem, você pode não entender a palavra, mas o diabo que te leva para o vício, o diabo que te leva para as drogas, o diabo que te leva para a fornicação, ele entende e tem medo dela. Glória a Deus. Por isso você nunca abra mão dela. Entendeu a questão toda? Amém. Glória a Deus. Meu Deus é a palavra. E o que eu vejo muitas vezes, irmãos, que a palavra de Deus, ela não tem sendo ministrada nas igrejas. Por quê? Hoje muitas igrejas se tornaram um sistema religioso. E o que é a religião? A religião é algo diabólico. Por quê? Porque a religião, ela tenta preencher o lugar de Deus no coração do homem. Todo homem tem sede de absoluto. O homem tem sede de Deus. Agostinho, no ano 500, o bispo da África, de Hipona, dizia: criaste-nos, ó Deus, para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não encontrar a ti. E Agostinho ainda dizia mais, no ano 500, ele dizia que o coração do homem tem o formato de Deus, e nada deste mundo pode preencher o coração do homem, a não ser o próprio Deus. Meu Deus. Aleluia. Então muitas vezes o pecador vem até Cristo e ele tem sede de absoluto, sede de Cristo, sede de Deus. Em lugar de dar em Cristo como água viva, Cristo como fonte de vida, o cara toma uma religião. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir ali, não pode ir lá, não pode olhar para cima, não pode olhar para baixo. É pecado usar terno assim, é pecado usar gravata desse jeito. É religião. Outro dia eu preguei numa igreja grande, setorial, não vou falar o nome, por ética,
quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus, mais da metade da igreja foram para frente. Meu Deus. E muitos diáconos, no final do culto, vieram perguntar para mim se eles podiam também. Olha. Porque tem gente, irmãos, que não teve um encontro pessoal com Cristo. A primeira coisa que nós temos é ter um encontro pessoal com Cristo. Temos um encontro com o Senhor. Aleluia, Deus. Nós precisamos encontrar Cristo. Oh, Deus. Nós precisamos, João diz na sua primeira carta, o que eu vi, o que eu peguei, o que eu toquei, o que eu senti, isto eu vos anuncio, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E se dissermos que estamos com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos, e a verdade não está em nós. Há muitas vezes eu encontro gente vindo das igrejas e pergunto, irmão, você está vindo do dentista? Não, pastor, eu estou vindo da igreja. Não, irmão, você está enganado, você veio do dentista? A tua cara não engana, você deve ter tomado anestesia no sol da boca. Pessoas amarguradas, deprimidas, angustiadas, nervosas. Meu Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque não encontraram a luz do mundo que é Cristo. Quando você entra num salão escuro, você nunca entrou que não tem luz, o que é que você sente? Você sente medo. Será que tem buraco? Será que tem buraco? Será que tem rato? Será que tem barata? Será que tem fio descascado, cobra? Você tem medo, você tem pânico, você tem incerteza, você tem dúvidas. Por quê? Porque você está na escuridão. Mas quando nós estamos no salão que tem luz, nós não temos medo, nós não temos desconfiança, nós não temos incertezas, porque Deus é luz, Ele ilumina nosso ser, Oh, aleluia. Ele ilumina a nossa vida. Então a presença Aleluia. de Cristo Glória a Deus. faz toda a diferença. Aleluia. Então nós temos que ter um encontro pessoal com Cristo. Glória. E esse encontro pessoal com Cristo, ele é marcado por um acontecimento, o arrependimento. Jesus inicia a sua pregação do Evangelho, no Evangelho de Marcos, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Verdade. A multidão que escutava Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ficaram compungida nos seus corações e perguntaram a Pedro, aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Arrepender do quê? De tudo. Tudo que nós fizemos até agora sem Cristo está errado. Toda a nossa vida até agora foi pautada no que eu acho certo, no que eu acho errado, no que é bom, no que não é bom. Toda a nossa vida tem sido pautada na minha experiência, nas minhas experiências, nas minhas sabedoria, nos meus conhecimentos, mas nunca em Cristo. E quando a gente descobre que toda a nossa vida não tem Cristo como centro, a gente descobre uma coisa: está tudo errado. É verdade. Está tudo errado. E aí a palavra de Deus nos chama o quê? Arrepender-se. Não é arrepender de uma mentirinha que eu fiz, não é arrepender de um ato que eu fiz sem pensado, não é me arrepender de um nervosinho que eu passei ontem, mas arrepender da minha vida que está errada, porque Jesus não está sendo Senhor da minha vida. Tem irmãos que acordam, passam o dia inteiro e não oram. Tem irmãos que passam o dia inteiro e não lêem a palavra. Tem irmãos que não têm intimidade com Deus. Aleluia. Como é que ele pode viver Deus? Aleluia. Não vai conseguir nunca. É verdade. E por que eu li esse texto de Deuteronômio 28? Há um tempo atrás, eu leio a palavra de Deus e observando a minha vida de pecador,
Eu descobri que o pecador, quando chega até Cristo, ele tem uma grande sede no coração dele. É por isso que Jesus dizia para a samaritana: quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. E lá em João 7, o Senhor grita: aquele que tem sede, vem a mim. E quem vem até mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Glória a Deus, aleluia. Rios de água viva. Então Jesus, ele primeiramente, ele é nossa água. A água que sacia a nossa vida. Oh, aleluia. Mas Jesus também é o nosso alimento. Lá em João capítulo 6, o Senhor disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da minha vida, da vida. O meu pão, minha carne é verdadeiramente comida, e meu pão é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Deus tremendo. E o Senhor Jesus disse: aquele que de mim comer, por mim viverá. Aleluia. Quem come de Jesus, vive por Jesus. Essa é a primeira coisa. Oh, balabachandere balabacha. É claro que às vezes nós não queremos comer de Cristo, porque nós somos, na nossa natureza carnal, Oh, aleluia. jumentos. Jumento gosta de comer de tudo, né? E jumento gosta de ser livre. Mas em Gênesis 49, quando Jacó profetizava a vinda de Cristo, Jacó disse que ele amarraria o jumento numa videira. A videira é Cristo. O jumento é nossa natureza carnal, pecaminosa, independente, que quer comer de tudo, mas não quer comer de Deus. E aí, o que Siló ia fazer? Amarrar o jumento numa videira. A videira é Cristo, para que o jumento fosse obrigado a comer da videira. E no momento que ele come da videira, diz que os dentes deles ficam brancos. Aleluia. Porque o que significa isso? Quem come de Cristo tem a vida transformada. A vida é transformada. Depois eu descobri que Cristo é nosso ar. Jesus, quando ressuscitou, ele soprou sobre os apóstolos que estavam reunidos numa sala com medo dos judeus, e o Senhor Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. Nesse momento, Jesus entrou para dentro deles. Glória a Deus. Jesus passou a ser a vida deles. Naigio mandarai. Passou a ser o ar deles. Então nós descobrimos que Jesus é nosso alimento, que Jesus é nossa água, que Jesus é nosso ar. Aleluia. Depois eu lendo os Salmos, eu descobri que Cristo é a nossa habitação. Oh, glória. Aleluia. E no final eu tive a última revelação: Cristo é nossa terra. Aleluia. Cristo é nossa terra. Esta terra de Canaã prefigura a própria pessoa de Cristo. Então aqui o texto que nós lemos em Deuteronômio 7 diz: o Senhor de Deus te faz entrar numa terra boa. Cristo é bom. Cristo é bom. Glória a Deus. E aí fala: terra de ribeiros de águas, terra de mananciais, e terras onde saem de montanhas e vales. Esta terra, ela tem muitas águas. Os mananciais onde brotam as águas prefigura Deus Pai. A fonte, os poços, prefigura o Filho, que é Cristo. E os rios é o Espírito Santo. Glória. Esta terra é boa, porque é terra de mananciais, de fontes e de rios. Obrigado, Deus. Que coisa, né? Obrigado, Deus. Esta terra é boa. Aqui está falando
é terra de trigo. Cristo encarnado, Ele é o trigo. Lá em João 12, o Senhor Jesus diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, não produz fruto. Quem é o trigo que desceu do céu? É o próprio Cristo encarnado. É o próprio Cristo. Aleluia, Deus. Terra de cevada. Cevada fala de multiplicação. Cristo ressuscitado se multiplicou. Porque antes de Cristo morrer e ressuscitar, Ele era um homem. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele passou a habitar dentro de cada um de nós. Aleluia. Então Cristo se multiplicou. Glória a Então, Jesus. Ele é a Aleluia. nossa cevada. Porque a cevada é a multiplicação. João 6,9 diz que o povo estava no deserto com fome e trouxeram até Jesus um menino que tinha 5 pãezinhos de cevada. É verdade. A cevada prefigura Cristo na sua multiplicação. Aquele pãozinho não podia ser de trigo, porque trigo é o Cristo homem, o Cristo encarnado, e o Cristo homem não podia entrar dentro de nós. Mas o Cristo ressuscitado, ele entrou em nós, e hoje Ele é nossa vida. Quem tem Cristo tem vida, quem não tem Cristo não tem vida. Então fora de Cristo tudo é morte. Tudo é morte. A Bíblia diz que Cristo é a videira verdadeira. Cristo é a figueira, porque Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Cristo é a romeira, porque Ele se multiplica, trazendo vida através da nossa vida. Aleluia. Cristo é a oliveira, porque quando Cristo estava perto de morrer, Ele foi até o Getsemane. O Getsemane é uma moinha, é uma moinha de pedra que espreme a azeitona a fim de que ela se torne óleo, se torne azeite. Então Ele foi até o Getsemane, Jesus, para virar o Cristo. Ele passou pelo sofrimento para se derramar como óleo, como a unção em nossas vidas. É por isso que João diz que a unção de Deus permanece em nós. Porque Cristo foi até o Getsemane, passou pela moinha e se tornou a nossa unção. Aleluia. E esta unção nos ensina tudo. Tudo. João 2, 21, 27. É por isso que em Colossenses diz que a paz de Deus seja o juiz dos vossos corações. Quando a gente tem a unção em nós, se nós fizermos algo certo, correto, bom, nós sentimos paz, porque a unção permanece em nós. Mas se nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós temos perturbação no nosso coração. É por isso que o apóstolo diz que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração. Aquilo que Deus coloca para fazer, aquilo que Deus mostra, gera paz no nosso ser, porque é o juiz do nosso coração. É interessante que esta terra é Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, do capítulo 2 de Colossenses, está escrito assim: ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Não é andar atrás dele, não é andar do lado dele, não é andar na frente dele. Andar onde? Nele, sobre ele, porque ele é nossa terra. Eu não ando
Eu não ando em cima do mar, eu ando na terra. Então aqui fala andai nele, porque ele é a nossa terra. Versículo 7. Nele radicados. O que é radicados? Enraizados. Significa enraizados. É por isso que Salomão diz que o justo é como uma árvore plantada à beira de um ribeiro, de riacho. Aleluia. Sabe? A árvore, para crescer, para dar fruto, tem que estar o quê? Na terra. Enraizada. Nós estamos enraizados aonde? Em Cristo. A raiz fala da nossa vida oculta em Cristo. O tronco e as folhas fala da nossa vida que as pessoas veem. E os frutos é a consequência da nossa vida enraizada em Cristo, iluminada pelo sol. Aleluia. Uma planta para crescer precisa de duas coisas: de luz e de raiz. A raiz é nossa comunhão, nossa intimidade com o Senhor. A luz é a luz de Deus que brilha em nossa vida. Não para ver os defeitos dos outros, mas para nós vermos o nosso defeito, como nós estamos diante de Deus. É por isso que Jesus diz: aquele que me segue não anda nas trevas. E é interessante que ele não falou isso com o cego. Ele falou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda nas trevas. Ele dizia isso no capítulo 8 de João para uma prostituta, e não para um cego. Esta luz de Deus nos mostra a nossa condição diante dele. Então, por um lado, nós estamos enraizados. Por outro lado, nós estamos iluminados por Deus. A nossa vida de comunhão, o tempo que nós passamos de joelho, o tempo que nós nos dedicamos à oração, à intimidade com Deus, é o que dá a nossa vitória. É verdade, Deus. Aleluia. Davi dizia que ele lutou contra um leão. Ninguém viu, ninguém ajudou, ninguém socorreu. Davi disse que lutou com um urso. Ninguém viu, ninguém ajudou, ninguém socorreu. Esta é a luta que nós temos nas madrugadas, irmão, nas quatro paredes, no escuro, chorando do lado de uma cama, pedindo: Senhor, muda a minha vida ou me mata. Eu não quero ser essa. Irmão, chega de estarmos correndo atrás de promessas, de bênçãos, porque a Bíblia fala que aqueles que têm Deus, as promessas, as bênçãos os seguirão. Aleluia. Eles buscar primeiro o reino de Deus, é verdade, e tudo mais virá por acréscimo. Aleluia. E tem gente que não entende o que é bênção. A pessoa às vezes pensa que bênção é receber algo de alguém. Não, quem recebe é mendigo. Quem dá é que é abençoado. Oh, aleluia. Quem dá mostra que tem. E eu só posso dar algo se eu tiver esse algo. Olha o que Pedro dizia lá para o paralítico: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu recebi de mais precioso, de mais valoroso, isto eu te dou. Meu Deus. Isto eu te dou. Glória. Abençoado, irmãos, é quando Deus nos capacita a esticar a mão. Jesus entrou na sinagoga, e segundo Marcos, foi o motivo que ele foi expulso da sinagoga. Havia um homem de mão encolhida, mão ressequida. Ora, o que um homem está fazendo dentro de uma casa de oração com a mão encolhida? Mas tem muita gente assim. Você está entendendo? A mão não serve para servir, para doar, para ajudar, para partilhar, para abrir, para socorrer, para amparar, para segurar. A mão está encolhida. Encolhida. E ele passou a ter vida quando ele recebeu a palavra de Cristo.
Porque a palavra de Cristo é vida. E esta mão do homem passou a ser útil quando ele recebeu a palavra de Deus. A cura vem ao ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Cristo que traz salvação, libertação e transformação. Tem muita gente ouvindo a palavra do homem. Vocês precisam ouvir a palavra de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se você perguntar para mim, o que trata a Bíblia? O que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de duas coisas: vida e edificação. Cristo é a nossa vida e a igreja é o edifício de Deus. Então toda a Bíblia só tem dois assuntos. Ela trata de vida e ela trata de edificação. Edificação. É interessante que a terra é Cristo. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, tem, logo no final da carta aos Hebreus, nós temos uma coisa que nos surpreende. Diz o seguinte, Hebreus 11, 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ele ia. Olha que coisa interessante. Deus não deu um mapa e Deus não deu uma bússola para Abraão. Pela fé, versículo 9, diz que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como terra alheia. Olha que estranho. Se a terra era da promessa, por que Abraão dizia que era alheia? Habitando em tendas com Isaac e Jacó. Abraão chega na terra da promessa e não constrói casa, não constrói palácio, não constrói edifício, não constrói nada. Ele mora em tenda. Herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então a terra que Abraão buscava, a terra que Abraão procurava, a terra que Abraão peregrinou atrás, não era a terra, esse lote de terra em Canaã. A terra que Abraão buscava era Cristo. Aleluia. É por isso que quando ele chega na terra da promessa, ele não edifica a casa, mas ele coloca o que? Uma tenda. Deus tremendo. Porque ele não aguardava uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Aleluia. Então esta terra que Abraão sonhou, que Abraão buscou, que Abraão desejou, ele encontrou, que foi Cristo. Glória a Jesus. Tanto é que Cristo fala: antes que fosse Abraão, eu sou. Abraão me viu e se alegrou. Aleluia. E os fariseus religiosos perguntaram: mas como tu tem 50 anos? Como é que tu viu Abraão? Abraão me viu e se alegrou. A terra que Abraão buscava, a terra que Abraão queria, era Cristo. Glória a Deus. Que coisa estranha, né? Meu Deus. Ele mora em tenda porque ele quer mostrar que a nossa vida é passageira, irmão. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui não é nossa pátria definitiva. Tudo isso que a gente constrói, tudo isso que a gente edifica, tudo isso que a gente sonha, a gente deixa, fica. O que permanece é Cristo. A Bíblia fala: quem tem Cristo tem a vida eterna. Eterna. E não passará pela morte. Glória a Deus. Aleluia. Nós não buscamos locais. Tem muita gente que está dentro desse sistema religioso à procura de títulos, de cargos, de reconhecimento humanos, de não sei o que, de interesses humanos, porque não conhece
conhece o ministério de Cristo. É verdade, Deus. E é interessante que eles só vão entender o que é a obra de Cristo, né, quando eles descobrirem e se sentirem chamados. Tem gente querendo ser pastor, ser obreiro, ser não sei o quê, ser cargo aqui, cargo acolá, mas não se sentem chamados por Deus, não se sentem chamados por Cristo. Estão atrás de cargos, estão atrás de títulos, estão atrás de dinheiro, estão atrás de fama, estão atrás de poder, porque não entenderam nada do que é o Evangelho. Meu Deus. E o dia que eles descobrirem o que é o Evangelho de Cristo, eles vão chorar muito, porque eles vão dizer: quanto tempo eu perdi na minha vida, quanto tempo eu perdi. Verdade, Deus. Que coisa! Não tem coisa mais maravilhosa do mundo do que Cristo em nós. É o que Paulo diz: Cristo em nós, esperança da glória. Né? A glória. E se eu perguntasse nessa noite, quem é Cristo? Vocês podem dizer: olha, Cristo é minha vida, Cristo é salvação, Cristo é libertação, Cristo é a água que eu tomei hoje, Cristo é a comida que eu comi hoje não é verdadeira, a verdadeira comida é Cristo, né? Eu vou tomar esta água porque ela não é verdadeira, mas ela me lembra que eu preciso de uma água verdadeira, que não é esta água, que é Cristo. Então, cada vez que eu coloco o copo na minha boca, eu sinto quanta sede eu tenho do Senhor. Meu Deus. Porque esta água não é verdadeira. A verdadeira água é o próprio Cristo. Glória a Jesus. A verdadeira comida não é o jantar de hoje, é Cristo. E Paulo diz que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Então Cristo é teu marido, Cristo é teu emprego, Cristo é teu trabalho, Cristo é teu alimento, Cristo é tua satisfação, Cristo é tua plenitude, Cristo é tua sabedoria, é tua libertação, é tua remissão, é tua santificação, é tua justificação, é tudo. É tudo. Obrigado, Senhor. Irmãos, quando você se encontrar verdadeiramente com Cristo, você se apaixona pelo Senhor. Glória a Deus. Sabe? Nós ficamos poucos apaixonados. E cada vez que a gente se encontra com o Senhor, nós queremos mais de Deus. Sabe? Dentro de nós há uma fonte. Cristo é nossa fonte. Você vê que Canaã é uma terra de mananciais, de fonte e de ribeiros. É uma coisa muito forte, né? Canaã, terra de fonte, de mananciais e de ribeiro. Mas Canaã também é uma terra, vocês podem olhar lá em Deuteronômio, capítulo 8, é uma terra de vale e de montanhas, montes, colinas. Então, por que Israel é uma terra de vales e de montes? Porque através desse vale e desses montes é que este rio da vida vai fluindo. Aleluia. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, está escrito assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva do céu beberás as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, e os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre elas continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha que coisa interessante. Mas olha o versículo 11 diz: a terra que passais a possuir é terra de vale e é terra de... né? Vamos lá para entender o que é vale e o que é monte. Vamos abrir na segunda carta de Coríntios, capítulo 6, que vocês ainda não sabem o que é montes e o que é vales. E através desses vales e desses montes
que esta Coríntios. água, 2 Coríntios, que esta água vai fluir. 2 Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 8. Vocês vão entender, todo mundo abriu? 2 Coríntios 6, 8. Glória a Deus. Amém? Aleluia, amém. Vamos entender. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 8. Eu vou falar uma palavra e vocês vão me ajudar. Honra. Por honra. Vocês falam monte. Monte. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Vamos ver como é que esse rio vai fluir. Glória a Deus. 2 Coríntios 6, 8. O apóstolo diz: por honra, vocês falam monte. Monte. Por desonra, Monte. vale. 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 Infâmia, vale. Vale. Boa fama, monte. Monte. Como enganadores, vale. Vale. Sendo verdadeiros, Monte. como desconhecidos, Vale. entretanto bem conhecidos, Monte. como se estivesse morrendo, Vale. contudo vivemos, Monte. como castigados, Vale. não mortos, Monte. entristecidos, Vale. mas sempre alegres, Monte. pobres, Vale. enriquecendo a muitos, Monte. nada tendo, Vale. mas possuindo tudo. Monte. Entendeu? Como é que o rio flui? Amém. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. como a vida Quando você flui? está perdendo, Essa é vale. Quando terra você está lá em é cima, de é monte. montes e de vales. Quer ver mais? Lá em Aleluia. Filipenses 4, Filipenses 4, Ok? Filipenses Filipenses 4. 4, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia! o Senhor diz assim: versículo 11: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, versículo 12, né? Tanto sei estar humilhado, o que é isso? Vale. Vale, como também ser honrado. Monte. De tudo, em todas as circunstâncias, já tendo experiência, tanto de fartura Monte. como de fome, Vale. assim de abundância Monte. como de escassez. Vale. 13, todos juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Vocês entenderam como é que o rio da vida flui? Glória a Deus. Através dos vales e das montanhas. Já viram? O rio não é uma reta. O rio ele vai fazendo quedas e vai se curvando. Então, como é que o rio flui? Como é que a água do rio flui? Através dos vales e dos montes. Mas observa que Filipenses 4:11, o apóstolo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer Situação. situação. A coisa está boa, glória a Deus. A coisa está ruim, Glória a Deus. glória a Deus. Aprendi a viver contente em toda e Glória a qualquer Deus. situação. Você está entendendo? Porque o apóstolo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele vai dizer na carta dele que todas as coisas, Cristo colocou debaixo dos seus pés, Glória a Deus. Aleluia. para ser Senhor de tudo. Quando vocês leem nos Evangelhos que Jesus andou sobre as águas, ele não estava fazendo desfile de moda, nem querendo demonstrar que era o bambambam poderoso. Por que Jesus andou em cima das águas? Para ensinar uma coisa para nós.
que tudo na nossa vida, mesmo aquilo que a gente não entende, mesmo aquilo que a gente não compreende, está debaixo do controle de Deus. Certo? A bala perdida que matou a menina de 13 anos no Morro do Macaco, no Rio, está debaixo do controle de Deus. O carro-bomba que matou várias pessoas esses tempos atrás em Israel estava debaixo do controle de Deus. A gente acha que não, mas sim. Em tudo, ele tem a primazia. Todas as coisas estão debaixo do controle dele. Então é por isso que o apóstolo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então a coisa está boa, glória a Deus. Não está boa, glória a Deus. Eu não entendo nada, louvado seja Deus. Eu estou entendendo tudo, glória a Deus. Aleluia! E detalhe, irmãos, quando a gente aprende a viver isto, a gente Glória a não Deus. murmura. Não murmura. Senhor, outro dia eu estava com um menino, olha que loucura. A mãe chegou chorando e tinha um casal de médicos, amigos meus, me trouxeram um menino que estava com um tumor no cérebro, precisava de ser operado, e queria que eu intercedesse junto com o médico lá no Hospital das Clínicas. E eu peguei e li para o menino o louvor que liberta do pastor Mary Carlos, lá o capelão, louvor que liberta. E aí eu mostrei para o menino que em tudo devemos louvar a Deus e dar graças a Deus. Depois disso, os médicos e tudo, lá o casal de médico, o menino, fomos orar a Deus, mas não pedir nada, não clamar nada, não suplicar nada. Fomos agradecer a Deus por causa do tumor do menino. E na oração nós dizíamos, olha Senhor, nós não entendemos nada, mas nós sabemos que tem um propósito e que é para a tua glória. E se esse tumor está na cabeça dele, nós te agradecemos e te glorificamos. Nós não entendemos nada do tumor, mas nós entendemos uma coisa: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E à noite teve uma vigília, continuamos a glorificar Deus. O casal de médico levou o menino até o Hospital São Paulo. Uma médica neuropediatra falou: olha, pode deixar que eu faça essa cirurgia. No dia seguinte voltamos a Santos. Levou lá na Multimage a médica para fazer a tomografia com o menino. E eu fui com o marido dela lá no CREI, lá no Hospital de São Vicente. E na volta, o médico falou para mim: vamos almoçar em casa que hoje tem almoço. Aí ele levou para a casa dele. Eu estou sentado na mesa almoçando dele, chegou a mulher dele, médica, chorando, com a tomografia na mão. Que nós fomos ver a tomografia, não tinha mais o tumor. Aleluia. Entendeu a questão? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Porque quando a gente está contente, a gente entende uma coisa: que Deus está no controle da nossa vida, que Jesus é o Senhor. Se Ele é o Senhor, eu entendo que mesmo que eu não compreenda por que eu estou passando aquele momento, aquela situação, aquele negócio, mas eu entendo uma coisa, eu tenho certeza de uma coisa: que Deus está no controle. E que tem um bem maior para a minha vida. Então, quando a gente entende esse projeto de Deus, a gente louva o Senhor. Então o rio flui. E vai fluir. Através dos vales e através das montanhas. Glória a Deus, aleluia. Mas é bom que o rio flua, para a gente poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Aleluia, Obrigado, Jesus. Senhor, Glória a pela Deus. glória. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus.
Irmãos, fecha teus olhos essa noite. Vamos olhar para dentro de nós. Hoje nós temos uma grande alegria, uma grande satisfação. O Senhor Jesus mora dentro de nós. O Senhor Jesus é a nossa vida nesta noite. E tudo que nós precisamos nesta noite é do Senhor Jesus. O Senhor é tudo que nós queremos nessa noite. A alegria que precisamos nessa noite, a providência que nós tanto a saúde que tanto suplicamos é o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado nessa noite. Deus, muito obrigado mesmo, Senhor. Deus, a ti seja a glória, eu salei. Tu és a minha esperança. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu desejo. Senhor Jesus. Obrigado, Deus, aleluia, Jesus. Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, a palavra. O vivo cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Senhor, aleluia dos exércitos, o Deus dos deuses, aleluia, o Rei dos reis, Senhor, infinito, todo-poderoso. Agradecer pelas derrotas e pelas vitórias. Obrigado quando entendemos e quando não entendemos. Obrigado quando respondes ou ficas em silêncio. Obrigado quando demoras ou quando és rápido. Obrigado quando atendes ou ao mesmo tempo ficas parado vendo nos passar pela tribulação e sofrimento. Tudo. Aleluia, tu és todo poderoso. Andaré baixo de cantarabaia. Oh, aleluia. Oh, Senhor, muito obrigado mesmo, Pai, pela sua vitória, Senhor. Aleluia. É aquele que alimenta nossa alma, nosso espírito, aquele que cuida da sua igreja, da sua noiva, o nosso noivo, nosso marido, o Senhor, aleluia. Oh, maravilha. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Obrigado, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Jesus. Exaltamos a Ti, ó Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. A salva de palmas bem forte para o Senhor, amém? Glórias ao Teu nome, Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Agradecemos a Deus, né, por essa rica oportunidade. Deus tem falado conosco. Bem, mas ia falando o que aconteceu com a Caimã, foi na minha casa também. Minha mãe, meu pai, né, faziam lá aquela seita satânica, né, macumbaria, feitiçaria. A irmã estava falando aqui, eu estava lembrando nas antigas, né? Minha avó foi salva e através da minha avó, graças a Deus, todo mundo, graças a Deus, 99% da minha família está servindo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Terça-feira tem mais, né? A partir das 19 horas, 19h30, é isso, pastor? Né? Amém. Deus tem falado a cada coração essa noite. Estou sempre aqui com o coração regozijando, coração alegre, renovado, através da Espírito Santo de Deus.
Vamos levantar nossas mãos. Aleluia. O amor de Deus, aleluia, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, vem sobre a igreja todos dias. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus vai abençoar cada um de vocês. Aleluia. Começa a